Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela internet. Vamos dar início, então, a mais atividade de Doutrina e Passe. Essa atividade, para quem nos assiste pela primeira vez, é dividida em duas partes. Nesse primeiro momento, a gente faz uma exposição de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, na ordem sequencial. O capítulo de hoje, que o José vai expor para nós, é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. No segundo momento, nós temos os passes. Procurem nessa primeira parte refletir bastante sobre o que vai ser dito aqui, deixar as preocupações de lado, se concentrar nas explicações, buscar um autoenquadramento, aonde tudo que está sendo dito se encaixa na minha vida, no meu modo de ser, para que a gente consiga tirar o melhor aproveitamento e colocar em prática efetivamente aquilo que está ouvindo, está aprendendo. Então vamos nos recolher em prece. Te agradecemos, Jesus, por todas as oportunidades que nos dá de crescer. Não apenas hoje, mas todos os dias, todas as experiências, as mais difíceis que muitas vezes a gente pede para não ter que passar, todas as situações, as circunstâncias que nos rodeiam, as pessoas, nosso próprio interior, que a gente está aprendendo a reconhecer, que a gente consiga fazer mais bom uso daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já aprendeu. Que isso sirva de motivação, que os fracassos e as dificuldades sirvam de motivação para a gente crescer, para a gente amadurecer e adquirir a verdadeira paz, o equilíbrio e a felicidade através das luzes dos teus. Que assim seja. Uma boa atividade a todos. Boa tarde a vocês que se encontram aqui. Boa tarde, pessoal que nos acompanha de casa, né? Então, ao nós iniciarmos a nossa atividade desta tarde, seria bom nós darmos uma refletida a, a respeito do que representa a atividade espírita, a doutrina espírita. A gente fala isso reiteradas vezes, mas é preciso fazer isso, porque nós temos uma tendência, atavismo, embutido no nosso psiquismo profundo, em função das experiências agregadas até hoje dentro do tempo, ao longo dessa esteira do morrer e o renascer, das múltiplas vidas, de concepções distorcidas em relação à efetividade do que a vida representa. Isso é normal, porque isso vocês notem que isso é uma coisa universal. E é assim porque reflete de como esse processo se estabelece. A gente estuda dentro da doutrina espírita e é confirmado pelas informações da pesquisa da ciência, pelo estudo dos fósseis, dos arcabouços dos hominídeos, que nós viemos, dentro dessa jornada dentro do tempo, de estruturas mais primitivas, tanto em termos corporais como em termos mentais, emocionais, e que ele, por esse processo da sucessão de gerações e, consequentemente, de experiências, que representam o reingresso em novos corpos de mesmos espíritos, de dinâmicas de troca de determinados conceitos em função da descoberta, do entendimento de coisas que nós antes tínhamos uma determinada concepção, que era errada, e que o tempo, através de todas essas conquistas da humanidade, foi nos provando, nos demonstrando esses equívocos.
desde as ciências exatas às ciências psicológicas, sociais, comportamentais. Então, em função da nossa estrutura primitiva de origem, isso é muito bem definido dentro do Livro dos Espíritos, que nós somos criados, a definição exata do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, ou seja, simples, sem nenhum tipo de complexidade. E se a gente olhar ainda mais em detalhe, dentro da doutrina espírita, que explica que nós não somos criados naquilo que nós conhecemos como faixa humana ou racional, mas que aquilo que nós conhecemos como a cerne espiritual é criado de uma forma somente com uma potencialidade, uma estrutura, com um foco de desenvolvimento, por isso é chamado de um princípio, e por ter essa característica é chamado de princípio inteligente. E que esse princípio inteligente encontra dentro da ordem de criação um outro princípio, o princípio material, que foi criado exatamente para que esse princípio inteligente, em contato com ele, estabelecesse, elaborasse, por uma lei de trabalho, o desenvolvimento dessas suas capacidades que vão florescendo dentro do tempo. Então, em função disso, a gente, na origem, nada tem. Nada é a não ser uma potencialidade de desenvolvimento. E isso a gente vê nos reinos que existem no nosso planeta, que são modelos dessa concepção, dessa estrutura que nós vivemos, que tem um fundamento universal. Dentro dos demais mundos podem mudar as formas, mas os fundamentos continuam os mesmos. Então a gente vê nos insetos, em todas as situações da vida, estruturação, desenvolvimento, aprendizado por repetição, até que a gente chega na nossa classificação aqui nos mamíferos superiores, onde essa inteligência já está bem mais elaborada, bem mais capacitada, e começa a atingir os padrões que um dia vai chegar no que nós conhecemos como humanidade, ou o homem, a criatura humana. E na realidade representa ser agregado nesse desenvolvimento a capacidade de escolha por comparação. Evidentemente que para fazer isso, nós temos que desenvolver uma memória não mais de curto prazo, mas de longo prazo, o que permite que esse arcabouço estruturado por milênios, né, possa vir à tona e possa ser comparado. E a partir dos critérios da própria experiência, escolher, né, em função do degrau que nós nos encontramos. E por isso que o erro ainda é uma condição natural. Então, errar faz parte do processo de aprender. O que não faz parte do processo de aprender é permanecer no erro. Então, a gente erra por desconhecimento, mas erra a primeira vez por desconhecimento. A partir do momento em que a gente já tem uma experiência estabelecida e agregada, a gente já tem a condição de chegar a alguma conclusão. A gente tinha uma ideia, a experiência concreta, positiva, nos provou, pelo seu resultado, a validade ou não da natureza da ideia que a gente tinha. Então, se aquilo produz um resultado que, na realidade, vai servir, vai ser bom para mim, já que eu tenho capacidade de pensar, raciocinar, eu devo manter. Se não, eu não devo manter. Se é válido para mim, é válido para os demais. Então, na minha ação para com os demais, na minha relação para com os demais, eu tenho que usar o mesmo princípio. Jesus nos ensinou isso. Está dizendo que isso era uma regra evolutiva, comportamental. Dizendo que servia para mim, deveria servir para os outros, que não serve para mim, não serve para os demais. Te coloca no lugar daquilo que tu vai praticar. É uma lei universal de aprendizado. E a gente, né, apesar de já ter atingido uma condição de capacidade de discernimento um pouco mais ampla ainda, nós não ainda somos dominados pela essa característica. Nós temos potencialidades racionais, mas somos seres passionais. Então a passionalidade ela vem da paixão. E a paixão é cega, indomável, porque ela é primitiva. Ela é fruto ainda de um estágio inicial do desenvolvimento do instinto que nos impulsiona, né, ainda pela necessidade para um contato mais forte, mais intenso com a matéria, já que ela é a nossa grande escola de aprendizado. Mas cumprindo uma função não deve ser mais dominante sobre nós. Nós conhecemos isso, essa figura que a psicologia traça como o nome de ego. Então o ego
É alguma coisa que foi desenvolvida em nós, baseado única e exclusivamente no sensorial. Ele é dominante, ele deve ser assim porque ele estabeleceu o instinto de sobrevivência, tá? E o instinto de reprodução, que garante novamente o retorno a corpos físicos ou biológicos, ou a matéria para aprender, cumprindo uma função de manter o ser unido à matéria, para que ele atinja esses níveis que nós nos encontramos, e a partir disso aí comece a buscar a sua própria essência, a sua própria natureza, que não é biológica, não é física, porque o corpo morre, o corpo é perecível. Todos nós vamos morrer. E a gente não gosta muito de pensar nisso, e vocês deveriam pensar por quê. Porque no fundo a gente pensa, bom, hoje eu sou uma criatura que pensa, adquire isso, desenvolve afetividade, coisa e tal, essas coisas todas que a gente desenvolve, estudo, começa a compreender as coisas, vou me maravilhando, e daqui a pouco, para que tudo isso se eu vou morrer? Ah? A gente tem uma dificuldade enorme, mas isso é uma regra da natureza. Porque é necessário, por uma razão bem simples, por nós não sermos ainda seres completamente desenvolvidos. E na medida que a gente vai avançando dentro da existência, dentro do tempo, a gente ainda se torna cada vez mais teimoso e perde a capacidade característica infantil de perquirir, de ter necessidade de aprender, de ter flexibilidade para trocar. Tá? A gente tem que voltar novamente a essa condição, senão o aprendizado não acontece mais. Então é por isso que se vive, né? E na realidade se morre. E se renasce de novo, porque renascendo de novo nós vamos ser criança. E criança nós vamos voltar de novo a esse ciclo. Essa estrutura de necessidade de aprendizado, e isso garante, de ciclo em ciclo, de vida em vida, o aperfeiçoamento. Então, entendendo essa conjuntura que a doutrina espírita desenvolve, você tem uma palavra que representa isso, significa, a palavra é evolução. Evoluir é isso, é vir de um estado mais inferior para um estado de melhor qualidade. Nós vamos entendendo as origens dessa estrutura ainda imperfeita em nós mesmos e os estados em que ela ainda se faz presente em nós e nos domina. Nós vimos na semana anterior, na semana ultra anterior, né, uma ideia bastante exata disso. Né? Na semana ultra anterior, nós vemos essa relação de que a gente tem que aprender a crescer, a se respeitar, a respeitar os demais, a fim de que, né, a gente cresça em harmonia e não fruto da dificuldade, da dor, que também nos ensina, mas que não teria necessidade de ser assim. Nós deveríamos usar a capacidade de bom senso, mas infelizmente a gente não faz isso. Inclusive, a gente cria mentiras para justificar as coisas, contra-transferindo para os demais aquela nossa condição de inadaptabilidade em relação a uma situação que normalmente, pela regra social, a gente encontra no comportamento diferenciado de uma outra criatura, que pensa diferente de nós, que age diferente de nós, que tem os mesmos enganos, talvez enganos maiores ou menores do que nós, e que por isso mesmo é nossa adversa. E em vez de nós nos darmos conta que essa diversidade nasce da nossa incapacidade do trato de aquela situação, que aquilo nos afeta, o que a gente faz? A gente transfere. A gente diz que a culpa é de alguém. Quando a gente transfere, a gente comete uma coisa terrível sobre nós mesmos. A gente tira de nós a chance, a oportunidade de resolver aquela querela que nos faz sofrer, que nos faz estar em estado de conflito. Porque a gente julga que a culpa é do outro. Mas se a culpa é do outro, não tem nada a ver com isso, a culpa é dele. E a gente mantém o estado primitivo de animosidade, de inferioridade, de culpa em nós, o que nos torna uma criatura extremamente infelicitada, belicosa, insegura, né? Que gera todos os males sociais que todos nós conhecemos. E isso foi tratado no capítulo da semana passada, que tem por título Amai os vossos inimigos. Então, o inimigo é a palavra que representa isso. Então, o inimigo é alguém que é contrário à minha natureza. E como eu sempre acho que eu tenho razão, ele está errado. Não é assim? Bom, já expliquei para vocês o problema disso. O oposto, por que Jesus dizia, como é que eu vou conseguir amar quem me é, alguém que me é contrário? Não me afetar. Se me afetar, não tem como.
Desculpa, eu tenho que tomar água, que eu estou com gripe, então a boca seca eu não consigo manter. É, então, o que Jesus nos falava a respeito disso, nos explicava a respeito dessa situação? Né? Isso que eu estava desenvolvendo com vocês aí. Se eu entendo, se eu tenho consciência e se eu tenho segurança que aquilo que está acontecendo não tem sentido, por que eu me abalo? Se ele está errado, por que eu me abalo? Se ele é louco, por que eu me abalo? Por que eu me torno louco também que reage exatamente da mesma maneira? Por que eu tenho ciúme quando alguém me trai? Ou tem possibilidade de me trair? É uma demonstração prática, não tem nada a ver comigo. Estou perdendo meu tempo, eu tenho uma ilusão. Estou estabelecendo um sofrimento que não vai me levar a nada, não vale a pena. Mas a gente sofre, não sofre? Por falta de amadurecimento. O que aquilo deveria mostrar? Olha, eu tive uma ilusão a respeito dessa criatura. Ela não é isso que se esperava. E por que isso aconteceu? Vai cair no capítulo de hoje, nós vamos falar. Né? Por que as pessoas são assim? Nós temos muitas parcelas dessa maneira de ser. Por que nós não somos 100% transparentes? Por que nós não somos sempre verdadeiros? Ou só somos verdadeiros quando nós somos dominantes? Quando a gente não sofre ideia de nenhuma ameaça? Por que a gente é assim? Por da insegurança. Então, como a gente julga de forma enganosa, ilusória, que determinadas coisas são fundamentais dentro do nosso princípio de vida e de felicidade, um engano, né? Porque se isso fosse verdadeiro, só alguns poderiam ser felizes. Vocês notem, nós temos exemplos notórios a respeito disso. O primeiro deles é Jesus. Né? Nós pararmos para pensar na figura de Jesus, nós compararmos a sua vida, a sua maneira de ser dentro do modelo social da sua época, que, sendo diferente, tinha os mesmos fundamentos. Jesus, né, ele não tinha lá nada que os demais criaturas primavam como sendo condição de felicidade. Uma sociedade machista, ele não tinha namorado. Começa por aí. Né? Nem tinha dependência desse tipo de coisa. Ele não priorizava a estrutura da sua família em forma particular. Mas para vocês acham que a minha opinião não é, né? Tem uma passagem, inclusive, que fala sobre isso. Inclusive que a família dele achava que ele estava louco. A mãe e os irmãos. Inclusive, por quê? Porque dessas coisas que ele pregava, ensinava e fazia. Então ele não tinha, dessa maneira, as agruras que nós temos. Ele era feliz e gerava felicidade numa sociedade conturbadíssima. Bom, ele está distante, há muito tempo, essas coisas todas, a gente pode ficar em dúvida. Vamos pegar o nosso exemplo, eu vou falar dos nossos aqui. Vamos pegar o Chico Xavier. O que o Chico Xavier tinha? Como criatura humana, assim, o que ele tinha? Em termos afetivos, nem família ele tinha. Teve depois um filho adotivo, de boa vontade, mas já velho. Pensem. Né? A família o compreendia plenamente no início, não. Quem viu o filme da história da sua vida viu que não, né? Queriam impor sobre ele determinadas características. O pai queria que ele fizesse determinadas coisas. Ele teve que sair de casa por causa disso. O próprio movimento espírita que se projeta sobre ele, o endeusa em detrimento daquilo que ele ensinou. E nem Jesus, a mesma coisa que fizeram com Jesus. É Pedro, inclusive, conversando com ele pergunta para Pedro assim: tu me amas? Pô, Pedro fica chateadíssimo, né? Jesus perguntando isso para ele. E o Pedro diz para ele: não, eu te amo, sim. E ele insiste, diz mais de uma vez, isso, Pedro já não sabe onde vai se meter. Por que eu estou citando isso? Porque ele vai dizer para Pedro a seguinte afirmativa: se tu me amas, diferente de que nós pensamos, que o amar é se dedicar pessoalmente, se tu me amas, cumpre meus mandamentos. Então ele desvinculou a situação de devoção pessoal, mas sim de desenvolvimento de equilíbrio. Porque a relação pessoal ela é passional. Eu invisto porque eu quero um retorno. Então não é uma coisa tão nobre assim. Eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim, em parte. Por aquilo que eu espero de retorno emocional sobre mim. Então isso é uma ação altruísta? É um nível de segurança interna de não dependência? É claro que não. Ainda é um nível de dependência. E eu fico bravo, eu me magoo se a pessoa não faz exatamente o que eu quero, da maneira que eu quero. Seja namorada, mulher, marido, filho, filha, o que vocês quiserem. Amigo, amiga. Não é assim? Nós não reagimos assim?
Agimos. E aí nós criamos grupamentos derivados disso, de pessoas que são semelhantes, que pensam na mesma ideia. Tá? É um início? É um início. É um início. O início do desenvolvimento desses valores é feito dessa maneira. E aonde isso tudo começa? Vai ser falado no capítulo da semana que vem. Na família. A família é a estrutura primária geradora da sociedade. E é o grande laboratório do desenvolvimento dessa afetividade, que ainda está cheio desses passionalismos. Muito cheio. Tanto que eu priorizo os meus em detrimento dos demais, do que Jesus não fazia. A família de Jesus não era sua mãe e seus irmãos. Era a sociedade humana doente ainda por cima. Então vocês notem que quando a gente chega nesse nível, a segurança, o equilíbrio interno é tão grande. Eu não dependo mais dessas coisas. Como São Francisco ensinava isso, né? Ele falava lá que era preferível dar do que receber. Porque quem dá tem. E tem em abundância, dado que tem. Quem não tem precisa, é carente, por isso tem que receber. O que é melhor? Ser carente ou não ser? Pensa. Então, na medida que a gente vai se ajustando, vai entendendo isso, essa família que é limitada, que eu boto lá o meu filho, eu boto as minhas fotos, as fotos do que eu fiz, a foto da minha família, a foto das minhas coisas, no Facebook, no Instagram, sei lá mais aonde lá, um padrão de demonstrar que eu sou feliz. Quantas vezes isso é uma mentira? Isso não tem, quando o sujeito começa a ser muito seguro, ele não precisa vender para os outros uma ideia de felicidade para se convencer que ele é feliz. Para ser admirado, aplaudido, ser seguido. Né? Parece que essa quantidade de coisas é que garante a nossa segurança interna de felicidade. Quando isso diminui, a gente entra chão adentro. Vocês notem que as redes sociais estão cheias dessas coisas todas. Eu estou falando uma realidade concreta, palpável. Fruto de quê? De todas essas imaturidades emocionais internas. Então, o capítulo de hoje, né, fala a respeito disso, fala dessa relação de desinteresse, porque a relação de desinteresse reflete a não dependência. E a não dependência reflete segurança, e a segurança reflete uma condição de maior desenvolvimento. Quando essa segurança não é soberba, quando essa segurança transpassa, supera todos os obstáculos, quando ela é estável, quando ela não se ofende, quando ela não se envenena, quando ela não se deprime, quando ela não foge, quando ela não transfere para alguém, quando ela não faz compensação, de qualquer tipo, qualquer ordem, ela faz com que o indivíduo, em função disso, ele seja harmônico, ele não tem esses conflitos todos dentro disso. E a figura utilizada por Jesus para representar isso é uma figura exata. Ele diz assim, ó, não saiba a vossa mão esquerda o que dê ou o que dá a vossa mão direita. Ou seja, um ato não pode, na realidade, estar sendo alicerçado numa coisa que eu estou fazendo para ganhar isso. Então vocês notem que nós somos assim, essas coisas todas que eu falei para vocês, eu sou afetivo porque eu quero afetividade. Se eu não sou afetivo e não tenho afetividade, eu já não retiro meu time de campo. E assim todas as coisas. Então, muitas vezes eu venho, eu faço determinadas coisas. Quantas coisas vocês veem? Político, então, hoje em dia é uma coisa tipo, mas a mentira é uma coisa terrível. Vende bondade, que não, de bondade não tem nada. É tudo investimento, né? Tanto que se fala em fake news e em notícia falsa. Para quê? Para iludir. Para iludir para quê? Para ganhar. Então a gente cria uma carapaça dentro do modelo social de respeitabilidade, a fim de que através dele possa auferir, ganhar vantagens. Vocês acham que isso é uma coisa? Que não, quando a gente vai, eu cito isso porque é uma realidade, quando a gente vai namorar, não interessa se tem 10 ou 50 anos, incrível que pareça, o tempo não traz maturidade. A gente lá nos primeiros momentos, o que a gente quer fazer? Encantar, para conquistar. Então a gente, na maioria das vezes, é tudo que a gente, dentro da rotina do dia a dia, não é. A gente é altruísta, paciencioso, bondoso, calmo.
a gente atura tantas coisas que depois o tempo e a rotina vêm a provar que não era bem assim. Estou falando alguma bobagem? Ou vocês todos já viveram essas experiências? O que isso prova? Que a gente, naquele momento que estava fazendo aquilo, não estava sendo verdadeiro, e na hora que a gente estava relacionando com a ação, com a característica do outro, também não gostava, mas sorria, chegava perto. Por que a gente era assim? E por que muitas vezes nas relações sociais, nas reuniões de família, nas reuniões de trabalho, nas reuniões dentro da sociedade, a gente quantas e quantas vezes também age assim? O que eu quero dizer? Que a gente tem que ser o oposto, violento, agressivo? Não. Equilíbrio é meio. Nem é um extremo, nem outro. Nem ser mentiroso, nem ser totalitário. Equilíbrio é meio. Sempre será meio. Então era disso que Jesus estava falando, porque o hebreu fazia essa coisa toda. O hebreu não tinha internet, mas tinha praça. E ele ia na praça, e na praça ele ficava se exibindo. Era o meio de contato social, que é a nossa internet de hoje em dia. O hebreu conseguia chegar na sua comunidade, a internet nos leva ao mundo. Apesar das diferenças das extensões, os fundamentos ainda são os mesmos. E assim, várias citações que vocês vão ver que vão ser colocadas aqui dentro. Depois vai aparecer o óbolo da viúva, convidar os pobres expropriados. Tem várias parábolas que ele vai fazer citações de comportamento da sociedade hebraica, mas que a gente pode fazer uma transposição clara para a nossa sociedade moderna, entendendo a validade do conceito. Né? E da onde isso é origem, como eu estou falando para vocês, e que isso não leva a nada, não produz nada. Não produz nada, isso é observável por todos nós, na condição do dia a dia. A glória de hoje é o esquecimento de amanhã. Quantos notórios de hoje serão no futuro? Quantas pessoas que foram notórias há 50 anos atrás, que a gente não tem nem mais noção? E na trajetória lá do centro do seu estado, da sua vida, foram declinando, desaparecendo, sendo substituídos pelos outros. Se a gente pensar, por exemplo, em artistas, quantos a gente guarda efetivamente assim para todos os tempos? Pouquíssimos. Vocês notem como essas coisas são efêmeras, realmente. Os mais notórios são aqueles muito distintos dos demais. A figura, por exemplo, de Jesus, nós estamos há 2000 anos passando por diferentes concepções sociais, até hoje nós estamos falando disso. Era um carpinteiro. Mas a estrutura comportamental, estrutural, aquilo que ele colocou, que hoje nós estamos ainda falando, entendendo a psicologia profunda de tudo que ele estava falando, o tornou notório, conscientemente respeitável. Então, essa é a ideia. A estrutura de uma atividade espírita busca exatamente isso. Para quem? Para todos os seres pensantes, que não numa faixa racional, estejam eles na carne, em formas físicas, a gente chama de vivos, mas vivos são todos. Ou aqueles que não estão, que estão momentaneamente, que não atingiram um patamar evolutivo, que prescindam, que não precisem mais dessa estrutura de voltar à forma para realizar a experiência e aprender, que estão fora dela momentaneamente, que são os espíritos, aí da faixa humana, que estão aí na volta. Uma quantidade enorme aqui hoje, né? E que fazem parte da grande sociedade em desenvolvimento dentro do tempo, do mundo que nós habitamos e de vários mundos. E que se estratifica, aprende exatamente dessa maneira. E que na maioria das vezes tem uma visão, uma compreensão muito limitada. Só se dá conta de algumas coisas, por exemplo, está desencarnado, está aqui, sabe que existe um mundo espiritual e um mundo físico. Mas como está preso nessas coisas todas, apesar de desencarnado, de morto, não sai daqui da volta. Está sempre se metendo em todas essas coisas, anda acompanhando as pessoas, tem ainda passionalismo, quer se vingar, quer ser dono, quer ter poder. Isso é que a gente vê nas nossas atividades mediúnicas, que servem para a gente ver isso de forma concreta, lidar com isso de forma concreta, tá? Entender, né, essa estrutura dessa sociedade pós-morte imediata aqui. Não pensa que a gente tem relação com o espírito de escol,
elevadíssimos, muito difícil um espírito desse fazer esse tipo de coisa. Nós não trazemos professores de doutorado, vamos ficar assim para ficar mais fácil fazer uma comparação, para escolas primárias. Porque não tem sentido. O que ele vai ensinar está muito acima. Então, o que ele faz? Ele faz uma atividade de uma forma mais ampla. Então, lá tem comunicação pelo Divaldo Pereira Franco. Aonde? No Conselho Federativo Nacional. Como vocês veem através da internet, traz instruções. Ou psicografa livro. Se imprime quantos milhões de edições que chegam a milhares de criaturas para poder estudar, para poder pensar. Então, a gente lida com essa população mais imediata, mais presa, mais que ilustra de forma clara tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que a gente estuda e que deveria nos fazer pensar. E o que é a finalidade do fenômeno mediúnico? A gente está olhando o fenômeno, lá se relacionando com ele, pensando assim: quem é esse alguém? Por que ele é assim? Por que ele se comporta dessa maneira? Por que ele age assim? O que eu estudei que me explica tudo isso? Ele é assim? Ele está morto, mas ele viveu. Ele está mantendo determinados padrões. E eu? E eu? Ele é um indivíduo, eu também sou. Ele tem impulsos, características. Como se tudo foi estruturado, foi formado. A soma dessas experiências vividas, com erros e acertos, eu também. Eu também. Olha o estado dele. Olha a sociedade que ele vive. E eu? Quando eu morrer, como vai ser? O que eu quero para mim? Será que ele não se encontra nesse estado pós-morte? Porque ele ficou preso nessas coisas daqui, não quis saber, ainda continua preso, iludido. Eu quero isso para mim? Então, notem que não basta eu vir num centro espírita. Não basta eu sentar numa mesa, estudar. Eu tenho que levar isso tudo muito a sério, no sentido de transformar isso numa maneira de pensar, de sentir e de ser. Porque a consequência natural disso é que vai me arremeter aos estados emocionais, psicológicos, mentais, como vocês quiserem, que vão determinar o que eu sou e, consequentemente, aonde eu me encontro, com quem eu me relaciono e como eu me estruturo perante a vida numa continuidade constante. Isso é que faz os diferenciais evolutivos, isso é que faz um espírito ser mais primitivo, mais elevado, mais em conflito ou mais feliz. E notem que isso não está fora dele. Isso está dentro dele, estabelecendo as relações que ele desenvolve e nutre. Era disso que Jesus chamava a atenção. Que a gente aprendesse a, na realidade, desenvolver relações de transparência. Em termos de quê? De primitivismo, não, de sublimidade. Porque o primitivo, verdadeiramente primitivo, ele é transparente. Ele é grosseiro, ele é agressivo. Porque ele não tem nem elaboração mental para tentar manipular. O mediano que está em desenvolvimento, esse tem elaboração mental. E esse, consequentemente, é muito mais culpado. Se nós aprendemos uma coisa para vocês entenderem dentro da doutrina espírita. Por exemplo, um crime de matar alguém, um silvícola, um índio, vai lá e mata. O fato é concreto, matou. Uma criatura na nossa faixa, da nossa sociedade, vai lá e mata. É o mesmo fato. Consequência é a mesma? Não, completamente diferente um para o outro. Mas completamente diferente. O fato é o mesmo, mas o resultado é extremamente distinto. Por quê? Pelo grau de desenvolvimento que o indivíduo é portador. Aquele ato do primitivo é primitivo, ele não consegue ir além disso. Então, o que ele está fazendo é natural. Ele vai ter que aprender, se desenvolvendo, mas não é daquilo. Mas não vai repercutir muito profundamente nele, porque seu nível de consciência é muito baixo. Então, o seu nível de culpa vai ser muito baixo, quase inexistente. Quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente desenvolve a capacidade de refletir e, consequentemente, vem a culpa junto. A gente pode tentar burlar a culpa. Tentar burlar não significa apagá-la. É uma questão de tempo, é uma panela de pressão. Ela vai vir à tona. E ela vai vir à tona na proporcionalidade do meu próprio desenvolvimento. Como eu não posso ficar estacionado dentro do tempo, eu vou crescer, não tem como fugir. Então entendam bem isso. É que na medida então que a gente vai tendo entendimento, a gente vai se tornando mais responsável. Jesus disse assim: a quem muito foi dado, muito será pedido. Na medida em que a gente se desenvolve capacidade de entender, junto com isso, vem o quê? A consequência disso.
Como é que eu vou mentir para mim? Como é que eu vou conseguir manter um ato desequilibrado? Olhem para vocês. Pensem na própria vida de vocês, quando vocês eram mais jovens, quando vocês eram mais imaturos. Era mais fácil fazer uma coisa errada e deixar para lá, né? Agora, as coisas ficam mais lá dentro, comendo. Eu posso me justificar, dar uma fugidinha, negar, mas está lá dentro. Está comendo por dentro. Incomoda. Às vezes a gente chega de noite, vai deitar, vai dormir, e aquilo vem à cabeça. Vem? Antes não, a gente não queria saber. Não dá nada, é expressão. A gente vê muito na juventude isso na atualidade. Agora, por ser jovem, todo jovem é assim? Não, depende do grau evolutivo desse jovem. Então, nota que isso depende do grau evolutivo do espírito e não da faixa temporal momentânea que a gente está vivendo. Então, Jesus chamava a atenção disso, sobre a necessidade da gente ir se aprimorando e amadurecendo, não sendo tanto seguidor de modelos que nos são ditados, que a gente nem analisa. Como todo mundo faz, como eu quero ser igual a todo mundo, como eu quero ser, na realidade, eu quero vender aquele padrão de felicidade, todo mundo diz que aquilo é que é ser felicidade, eu entro de cabeça. Quanta consequência e quanto problema, né? Então, não é que eu estou falando de coisas para vocês, são plausíveis, são sustentáveis. E de onde vem tudo isso? Do Evangelho. Porque o Evangelho é sustentável. Ele se explica, ele se justifica, ele demonstra na prática. E por isso que ele é válido. Não adiantava nada ter um Evangelho que não pudesse sustentar. É o problema da não compreensão do Evangelho, das distorções religiosas. Por falta de capacidade de entendê-lo, se criou interpretações equivocadas. Se chamam homilias, isso nos processos religiosos. Que se dizia, é assim, porque é assim, e está acabado o assunto. Se tu fizer isso é pecado, deu. E se tu pecar, tu vai para o inferno. Então, a ideia era, a mesma coisa que a gente faz para criança. Olha lá o bicho-papão. Pô, tem medo do bicho-papão? Não faço. Mas a criança amadurece e perde o medo do bicho-papão, as criaturas também amadurecem. Perderam o medo do inferno. Então não adiantou nada, não funcionou. Qual é a consequência disso? A falência religiosa. De uma forma geral. Então o espiritismo não tem nada a ver com isso. Então, mas o meu vizinho, o meu amigo, quem mais tem isso? Ele se diz espírita. Quem disse que ele é espírita? É a pergunta que eu faço para você. E se a gente for estudar a estrutura doutrinária, se a gente abrir o Livro dos Espíritos, que é o livro básico, na introdução, primeira página, tem uma definição do que é espiritismo. E fala da relação entre os valores contidos dentro da obra, que explicam a vida, e a vivência deles, o que torna o indivíduo, em função dessa vivência, um espírita ou um espiritista. Frequentar, falar sobre reencarnação, dizer que já teve, não torna ninguém espírita isso. Torna ele um espiritualista. Ele não é mais materialista, ele não acredita só na matéria. Mas ele faz uma salada de fruta. Ele bota reencarnação, mas ele bota ainda castigo, punição. Ele bota, é uma mistureba de coisa que não tem nada com a ideia essencial espírita. É uma amálgama, uma mistura. Ele traz raízes católicas, ele traz raízes de várias origens e faz uma misturada dessas coisas todas. Então nós vamos começar a entender a diferença entre o que a gente julga ser e o que necessariamente é, como foi codificado. E que não foi codificado por a ideia de um homem, mas por a observação que esse homem fez em função de fenômenos naturais. E as respostas vieram desse mundo de origem, que determinaram uma explicação do sentido da existência. Então, o capítulo de hoje fala exatamente sobre isso, sobre essas coisas todas. Eu vou ler, porque senão eu comento, e não falo da onde está a origem da citação. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, depois do mesmo Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Diz assim, tendes cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não trombeteis, quer dizer, não faz propaganda, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, que é aquilo que eu estava falando para vocês. A gente faz muito disso, não tem mais sinagoga, não tem mais hipócrita, mas a gente tem aparência, a gente muda de voz,
A gente é generoso, traz alguém aqui, mas por dentro a gente é um egoísta, mas a gente tem uma fachadinha. Tá? É disso que ele está falando. Ele está falando dessas fachadinhas. Tá? Para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Cara, eles queriam, era isso? Eles queriam que eu dissesse, olha lá, o fulano como é bom, como ele é afável, compreensível, coisa e tal. Não queria isso? É um lustre no ego? Então, se eles queriam isso, eles adquiriram. Não tem mais nada além disso. É disso que ele está falando aqui. Quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai que se vê o que se passa em segredo vos recompensará. O que ele está falando? Da generosidade, da solidariedade, de ver a diversidade do outro, ser solidário. Isso é um sentimento. O bruto não tem esse sentimento. O bruto pensa primeiro em si, segundo em si, terceiro em si. E muitas vezes essa ação ela é efêmera. Um momento ele está mais sensível, eu vou lá e faço alguma coisa. No outro momento ele está mais de mal com a vida, mais amargo, ele quer matar o cara que veio bater na porta dele. Ou não tem paciência porque ele está incomodando. Então, às vezes a gente enche a paciência. Pô, esse cara está na sinaleira todos os dias me enchendo a paciência. Aqui. Eu não quero dizer que todo mundo esteja na sinaleira, seja honesto, coisa e tal. Não, tem muito explorador. Mas se a gente parar para pensar no caos social e econômico que nós estamos vivendo, e que o sujeito come todos os dias, ele vai ter que tirar de algum lugar, ele vai estar lá na sinaleira pedindo. Eu sei que a gente vai ter que separar o joio do trigo, essas coisas todas. Tem explorador profissional, mas tem gente lá que está com problema. Então a gente não pode ter muitas vezes irritabilidade, porque naquele nosso dia a gente não está muito bem disposto. Então, quem é que nós somos disso? A criatura que é afável, que naquele dia está bem? Ou nós somos aquele outro que aquele dia está mal, que quer brigar com o mundo? No dia que nós estamos mal, nada funciona direito, né? Nem o sistema digestivo funciona direito. Quantas doenças derivadas dessas coisas todas? Pensem. Indo adiante então com Jesus aqui, né? Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Então, todo mundo atrás dele. Para quê? Resolver problema. Pense se não é verdade isso. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse. Notem a ação de cura de Jesus. Ele não fez fração, ele não mudou de voz, ele não mudou de roupa. Não, ele chegou e tocou e disse, quero. Uma ação imperativa. Quero. Fica curado. 3 palavras. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus, abstém-se de falar disso a quem quer que seja. Não conta para ninguém, não faz propaganda. Agora tinha uma coisa na lei hebraica que dizia assim, o Messias vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Para ele poder ser identificado como Messias pelo sacerdote, ele precisava que isso chegasse no sacerdote. E por que era necessário que ele fosse reconhecido pelo sacerdote? Porque o sacerdote, fariseu, é que determinava o comportamento e a estrutura da sociedade hebraica. E, consequentemente, tinha uma repercussão sobre o povo. E sabia também que isso deveria chegar dentro do tempo, como chegou até nós. Então, o que ele vai dizer para ele? Ele está dizendo, olha, vou repetir. Abstente de falar disso a quem quer que seja, não conta para ninguém. Mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, vai lá, né? Moisés já falou disso há 2000 anos atrás, e quem fizesse isso seria o Messias. E prova para eles lá que eles que são contrários a mim, que vivem me perseguindo, deveriam repensar. Então, notem, ele estava também querendo que o sacerdote lá, o fariseu, se desse conta da coisa. Em proveito da sociedade, mas em proveito também do fariseu. Então, notem que ele não agregava esse sentimento de contrariedade, ele corrigia. No sentido de corrigir, de melhorar, e não por vingança. Para terminar, por causa do tempo ali, né, tem mais uma aqui, ó. O óbolo da viúva. Só para ilustrar rapidamente, para a gente poder entender. Se hoje em dia é difícil a viuvez,
principalmente feminina, né? Hoje está mais equilibrado, porque a sociedade está mais harmônica. Mas no tempo de Jesus, a mulher não podia trabalhar. Era proibido pela sociedade hebraica a mulher trabalhar. Se ela ficasse viúva, ela perdia a sustentação, ia ficar com filhos, ia ter que viver de mendicância. Ou, se tivesse um cunhado, que na realidade tivesse alguma sensibilidade, iria casar com ela, ia ficar com a mulher e com ela, ia ter que submeter esse tipo de coisa, para poder ser sustentada pelo cunhado. Isso é uma lei da sociedade hebraica, para vocês poderem entender. Então é disso que ele está falando. Tá? Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, que era um vaso, um pote que tinha na entrada do templo, onde as pessoas iam lá e depositavam um dinheiro esse que parte era usado para a manutenção da estrutura do templo e parte para obras sociais. Ok? Então, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor, ele está fazendo uma correlação, né, 10 centavos, seria, né, fragmentos de denário da época cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso é que todos os outros deram do que lhes abunda. E não tem necessidade. Não vai fazer diferença, não vai pesar, eu posso dar. Tá? Ao passo que ela deu do tudo que lhe faz falta, deu mesmo tudo que tinha para seu sustento. Quem faria isso? Eu estou falando só de economicamente? Não. Ele vai além disso. Ele fala da doação emocional, da doação sentimental. Quando a gente abranda a nossa personalidade, quando a gente não se envenena, eu comecei a falar sobre isso. Eu não falei que a gente tem que ter segurança, tem que dominar o ego. É a figura notória quando te baterem numa face e daí a outra. Precisa ter uma estrutura interna bastante desenvolvida, uma segurança interna, uma harmonia interna enorme. Nós vamos estar recebendo pedrada e vamos estar devolvendo equilíbrio. Equilíbrio que nós conquistamos. E que na realidade faz falta para a gente se manter, mas a gente dá. E absorve o impacto. Quando a gente não tem ciúme, quando a gente não quer ser dominante, quando a gente faz essas coisas todas, a gente está dando. E dando do que faz falta e que é necessário num mundo tão cheio de conflitos como. Então, para não tomar mais o tempo de vocês, acho que já foi suficiente para nós pensarmos bastante. O espiritismo é isso. Isso é que a gente estuda dentro do Centro Espírita, ou deveria estudar. O livro dos Espíritos é recheado de explicações desse tipo. Sabe, a gente estuda, depois a gente vai para a prática lá, né? A parte fenômeno mediúnico. E aí entra os espíritos em conflito, em dor, em doenças, em fixações, em negações. Remanescentes ainda de todas essas coisas não superadas dentro de si. E a gente não é um show de horrores. É um ato de aproximação, de sustentação. Não é um ato de dizer eu quero te ajudar. É um ato de ajudar. E o ato de ajudar, fazendo uma correlação que eu disse para vocês, é doar essas emanações, esses estados conquistados de equilíbrio que permeiam, que entram no ser e dão a ele o que ele não tem, porque ele está em conflito, ele está em dor, ele não tem esperança, ele não tem perspectiva. E não adianta eu dar palavras, eu tenho que dar conteúdo. Isso acalma, aprenda, sustenta. Isso prova o nosso grau de adiantamento ou a nossa carência ainda, a utopia dos nossos estudos que não se transformaram em conteúdo e que deveriam nos fazer pensar e ter necessidade de atingir tais condições. E se isso não é feito, em seguida começam a entrar os espíritos que são contrários, que dentro da doutrina são chamados de zombeteiros, que ironizam, debocham, porque são criaturas que também fracassaram e buscam justificativas para serem assim, dizendo isso é normal, todo mundo é normal, eu sou normal, é normal ser dessa maneira.
E o que eles querem? Que ninguém seja diferente disso, porque isso comprovaria que isso não é normal. Então eles vêm, ironizam, e debocham, e indicam, e constrangem. A grande maioria dos incautos, que como diz lá no livro dos Médios, se orgulham de suas falsas sabedorias, que são recheadas de palavras mortas, como diz Jesus, porque a palavra mata, mas que a essência é a ideia e a vivência da vida. Então, ao contrário do que vocês normalmente fazem ideia, numa instituição séria, a característica é exatamente essa. Porque Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, sim, eles precisam. E assim como Jesus curava como médico das almas, que é, nós treinamos para também nos tornarmos médicos de almas. E uma alma doente não encontrou o caminho de se curar, como vai ensinar o que não conquistou? Vocês que vieram aqui nessa tarde, pensem se nós não vivemos numa sociedade doente, em crise, conflito, em dificuldade, em estertores de doenças biológicas, mentais, emocionais. Ah, pensem. Vale a pena. Olha aí, lembrem-se, se vocês são espíritas, sempre do Chico. Se vocês são católicos, sempre lembrem da madre lá da Bahia, da madre da Índia. Se vocês são budistas, brahmanistas, lembrem-se de Buda, de Siddhartha. Compare os princípios. Vê se eles não são todos com o mesmo denominador comum, o bem é o bem. O altruísmo, o desenvolvimento, o autoenfrentamento. O Buda ensinava os 7 caminhos, né? Os 7 passos do sujeito se sublimar. Então, pensem nisso. Pensem realmente nisso. Façam uma comparação do estado interno de vocês. Vocês só terão a ganhar. Vão ganhar mais segurança interna, mais determinação. Vão falar mal de vocês, vão criticar vocês. Mas vocês vão aprender a não serem afetados. Isso. Olha, uma coisa belíssima dentro da vida é a gente ter equilíbrio e harmonia. A gente pode estar até organicamente doente. Mas a nossa relação com a dificuldade é de outra ordem. Tá? E Jesus disse que cada um deve fazer brilhar a sua luz e que será dado a cada um segundo suas obras. Então tá, nos despedimos do pessoal de casa. Terminamos nossa atividade por hoje. Até a nosso próximo encontro. Fiquem em paz. Pessoal que está aguardando os passes, nós vamos nos organizar lá dentro e a gente já chama.